Olá, minha gente! Graça e paz! É bom demais estar mais uma vez com vocês. Uma boa noite de salvação, uma boa noite de paz para você, uma boa noite de paz para sua família, uma boa noite de paz para sua casa, uma boa noite de paz para toda a sua parentela. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida e te dê uma noite reparadora. Como sempre, começo agradecendo a Deus por vocês estarem ligados aqui conosco, por vocês estarem antenados, compartilhando, curtindo, comentando, estão movimentando, e isso é muito bom, porque isso faz com que alcance mais pessoas, esclareça mais pessoas. Tenho ouvido tantos comentários bons, de pessoas sendo abençoadas, de dúvidas serem tiradas, até de renovação. E isso me deixa muito feliz, porque cumpre o objetivo e o propósito do A Bíblia Responde, que é algo sério, dado por Deus, a qual eu tenho muito zelo em sempre procurar trazer uma palavra pautada na Bíblia, não no achismo, não numa simples opinião humana que falha, mas de acordo com o que a Bíblia Sagrada está falando. Então, meu muito obrigado. Compartilha aí agora, porque eu tenho certeza que esse tema, você vai se lembrar agora de várias pessoas do seu círculo de amizade virtual que tem dúvida ou que de repente está enveredando por um caminho perigoso relacionado à música secular. Então eu peço a Deus para que eu seja um canal para a tua vida, mas vai compartilhando aí, compartilha, convida pessoas, curte, comenta, manda seus comentários, manda as suas perguntas. Antes de começar, eu quero pedir a vocês para que estejam em oração pelo Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro chegou numa situação caótica, numa situação terrível, numa situação gravíssima, numa situação, acredito eu, sem precedentes da história, e somente Jesus Cristo pode mudar o quadro de piedade, somente Jesus Cristo pode mudar o quadro do Rio de Janeiro, o quadro da Zona Norte, o quadro da Zona Oeste, o quadro da Zona Sul, de todo o Rio de Janeiro. Peço a você que você levante um clamor hoje à noite para que Deus possa inspirar as autoridades, colocar no coração deles amor por essa terra, para que eles venham fazer o melhor, né, e trazer segurança para nós. Isso aconteceu com relação ao comandante do BPM Meia, aconteceu a 7, 8 minutos da minha casa. Então, algo muito grave, muito terrível, muito triste. Hoje, inclusive, eu não pude ir à igreja por causa da situação que está ao redor aqui do local onde eu moro, e não pude sair para a igreja, né, para evitar complicações piores relacionadas à minha vida, à vida da minha esposa. Muito bem, dito isso, vamos começar então a falar sobre a música secular. É recomendável, à luz da Bíblia, nós ouvirmos música secular? Segura essa. Eu tenho uma predileção por esse tema. Eu brigo há anos falando sobre esse tema. Eu sou um camarada chato para falar disso. E eu espero que tudo que eu vier a falar, claro que com direção de Deus e direção da palavra, venha de alguma maneira mostrar a vocês, né, a veracidade das minhas argumentações, tá? Bom, para começar, eu quero lembrar a todos, né, que a Bíblia diz que o fundador da música, o pai da música, né, foi Jubal, né, o nome do pai da música, do criador da música, está lá em Gênesis, né, no capítulo de número 4, versículos 20 e 21, vai falar sobre a figura de Jubal como o pai da música, né? E algumas pessoas atribuem a Lúcifer como o maestro, como o regente do coral celestial. Isso é algo meio polêmico, porque não está escrito expressamente na Bíblia que Jubal que Lúcifer era um regente do coral celestial. Não há uma indicação clara, mas alguns estudiosos
trabalham com essa hipótese de que Lúcifer era regente do coral celestial. Eu não posso responder objetivamente, porque a Bíblia ela não fala de uma forma objetiva do tipo, recomendo-vos não ouvir músicas não sacras. Não há uma recomendação bíblica clara relacionada a isso, tá? Agora, eu tenho alguns caminhos que eu gostaria de trilhar e que eu vou trilhar aqui. E conforme eu for falar desses caminhos, eu vou falar para vocês a respeito da música e da opinião sobre a música secular. Primeiro, talvez você se pergunte, né? O problema da música secular é o ritmo? Não, eu afirmo que não. Todos os ritmos são do Senhor. Todos vêm de Deus, com exceção, isso é opinião minha, com exceção de dois. Eu acho, minha opinião, que nem o funk e nem a lambada vieram de Deus. Minha opinião, tá? Então, nem todos os ritmos, mas a maior parte dos ritmos, né, são ritmos advindos de Deus. Com exceção desses dois que eu tenho reservas claras e não considero como advindo de Deus, porque são ritmos que levam absolutamente as pessoas à sensualidade, né, à prostituição, e então não concordo com relação a esses ritmos. Até mesmo o pagode, né, eu acho que é algo que pode ser usado para Deus, o próprio reggae, o próprio rap. Você deve estar se perguntando, bispo, mas e as pessoas que foram pioneiros nesses ritmos, né, como Bob Marley e outros? Bob Marley foi pioneiro do ritmo, mas não foi o criador do ritmo, porque todos os ritmos vêm de Deus. Então, o problema não está na questão do ritmo. Ponto 1, é bom que fique claro isso, né, porque tem gente que tem um certo preconceito com alguns ritmos, e com exceção dos dois, né, eu não concordo. A Denise está falando da capoeira aqui, eu não considero capoeira como um ritmo, e sim como uma atividade africana que foi trazida da África, né, para exercício do corpo. Eles utilizam alguns ritmos nativos africanos. Eu não sei se capoeira seria um ritmo musical, isso é uma coisa até que eu tenho que pesquisar e eu tenho que estudar. Bom, então, o que acontece? A Bíblia vai dizer, o problema da música secular é a letra. O grande problema da música secular é a letra. A letra é a grande inimiga da situação. Por quê? Porque vocês podem notar que a maioria das músicas, ou grande parte das músicas seculares, elas são letras que induzem a desespero, induzem a traição, induzem a dor de cotovelo, induzem a depressão, induzem ao adultério, induzem a coisas que não edificam. Grande parte delas é assim, tá? Então, o primeiro filtro que se deve usar da música secular é relacionado às letras. As letras, elas não edificam. As letras, elas são mensagens, né, que podem levar a pessoa a cometer erros, enganos. Porque vamos meditar numa coisa aqui, preste atenção. Eu não conheço ninguém que não goste de duas coisas, música e sorvete. Já pararam para analisar? Eu não conheço. Você conhece alguém que não gosta de música? Todo mundo gosta de música. Então, baseado nisso, Satanás se aproveita dessa situação. A música, ela remete a pessoa a momentos vividos. Ela remete a pessoas a situações passadas. Ela remete a pessoas a sensações, de lembranças de coisas que marcaram a história dela. E geralmente essas músicas com essas mensagens, elas remetem a pessoa a algum tipo de experiência ruim, algum tipo de experiência fracassada emocionalmente, e isso não é bom. O primeiro texto na Bíblia que eu quero citar é o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu gosto muito desse texto. Portanto, meus amados irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, algum proveito,
nisso pensai. Então você tem que trazer à memória, como diz Lamentações 5:21, aquilo que lhe dá esperança. Então, essas músicas, essas mensagens, definitivamente não fazem isso, elas não transmitem isso, tá? A Bíblia vai dizer também, e é isso que eu quero reforçar, eu até abri aqui no livro de Efésios, capítulo 5, livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 19, Paulo nos dá uma recomendação. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então ele está dizendo que nós temos que cantar com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A Bíblia nos mostra a música para 4 objetivos. A Bíblia nos mostra a música como objetivo de adoração. Davi então escreveu N salmos como forma de adoração a Deus. A Bíblia nos mostra a música como uma arma que Davi usou para trazer calma ao coração de Saul. Né? Ele tocou a harpa, aquela melodia, e acalmou o coração de Saul. A Bíblia também nos mostra que a música ela era usada para divertir perigos. Está lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo de número 20. Então a música era usada para isso. E também a música era usada para superar, para vencer os inimigos, está lá em Juízes 7, do 16 ao 22. Então, para isso que a música era usada no Antigo Testamento, tá? Mas nós vemos aqui no Novo Testamento, Paulo orientando que nós devemos cantar hinos e cânticos espirituais salmodiando ao Senhor, isto é, com um único propósito específico de adoração ao nome do Senhor, ao nome do Senhor. Aí vem umas pessoas que falam assim, presta atenção, bispo, mas tem letras que falam a respeito da natureza, a respeito do amor, a respeito de algo poético. Sim, tem músicas que são assim. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, aí eu vou entrar numa parte mais pesada. Existe uma técnica que é usada na parte de marketing, na parte comercial e etc., chamada backmasking. Backmasking. Um camarada chamado Vickery, em 1957, ele fez uma experiência, onde nessa experiência, num cinema em New Jersey, ele tirou alguns framers da tela do cinema e colocou a palavra pipoca e colocou a palavra Coca-Cola por alguns momentos, para serem passadas rapidamente, porque você sabe que cada imagem tem dezenas e centenas de pequenas imagens chamadas framers. E diz o experimento de Vickery que naquele momento ali o consumo da pipoca aumentou 58%, 56%, e o consumo da Coca-Cola aumentou 18%. É uma técnica que é usada. Inclusive nos Estados Unidos, um roqueiro que vocês devem já conhecer, chamado Ozzy Osbourne, ok? Um metalheiro desse aí, que tem uma banda dessa muito conhecida, ele foi processado pelo backmasking, em virtude do backmasking, porque ele estava fazendo músicas que estavam fazendo apologia ao suicídio, levando jovens e adolescentes a se suicidar. Existem mensagens subliminares na música. Muitas delas foram desmascaradas, músicas de diversos artistas. Agora você que não acredita, você que ainda teima, eu vou te dar uma prova muito forte, glória a Deus por isso, Deus me trouxe a memória. Um filme chamado Boa Noite Companheiro, não sei se vocês assistiram, Boa Noite Companheiro, do Bruno Barreto. Num dos momentos do filme Boa Noite Companheiro, a Fernanda Torres, a personagem da Fernanda Torres, ela própria declarou assim: olha, coloque ao contrário o disco tal do Gilberto Gil e vocês vão ouvir a respeito de Marigela. Marigela foi um personagem que foi morto pelo militarismo na ditadura militar. A própria Fernanda Torres no filme afirma isso.
Isso é verdadeiro. Várias músicas. Eu fiz esse experimento há alguns anos atrás, na época do vinil, numa música do Roberto Carlos chamado Guerra dos Meninos. Eu peguei um disco, porque minha família gostava do Roberto Carlos, graças a Deus hoje já não curtem mais, e eu rodei com o meu dedo ao contrário o disco, ok? E aí tem aquela parte: hoje eu tive um sonho, o sonho mais bonito que eu sonhei toda a minha vida. Sonhei nananina, e aí eu rodei ao contrário. Eu, Eduardo José Cândido Almeida, rodei ao contrário e estava exatamente audível aos nossos ouvidos a seguinte frase: e esse diabo vai chamar de novo os da direita. Vou repetir. E esse diabo vai chamar de novo os da direita. Tá? Então a mensagem subliminar existe sim. Eu até separei aqui o Raul Seixas na música Mosca na Sopa. Ele coloca... tá um ritmo de terreiros na gravação da música. E tem um trecho da música que fala assim: eu sou a mosca que pousou em sua sopa. E invertido fica da seguinte maneira: ouça o Senhor zumbi. Depois disso ele sussurra 2 vezes a palavra diabo. Tem uma música dele que não precisa nem rodar ao contrário. É uma música que ele canta, que é assim o refrão da música que ele canta: o diabo é o pai do rock, o diabo é o pai do rock, pois foi ele quem me deu o toque. O diabo é o pai do rock, pois enquanto Freud explica, o diabo dá o toque. Então ele próprio fala isso. Várias músicas da Xuxa acusaram relacionado a isso. É uma música do Claudinho Bochecha chamada Uma Noite e Meia. Quando executado determinado trecho, ouve-se várias vezes uma noite e meia virando sereia. Quando virado ao contrário, dá a impressão de se ouvir arerê sangue, arerê diabo. As músicas da Xuxa fazem muito isso. Vocês podem procurar vídeo no YouTube, não é, de Ivete Sangalo recebendo uma possessão demoníaca na hora do show. É claro, no vídeo do DVD mostra claramente ela possuída. A música dela, Poeira, que faz muito sucesso, fala claramente de um anjo que caiu do céu, né? Música do Engenheiro do Havaí, música do Guns N' Roses, música de muita gente fala sobre isso. Aí você para e pensa comigo: olha, hoje a MPB tá anos-luz do que foi lá atrás. Hoje só tem porcaria. Só porcaria. E a gente não compreende como é que essas pessoas fazem tanto sucesso. Como é que essas pessoas arregimentam tantos fãs? É muito claro, gente. Eles fazem pactos com Satanás. Eles fazem pactos com o diabo para ter sucesso, e alguns deles até já admitiram isso. É só você procurar nos vídeos do YouTube que eles próprios admitem que fizeram um pacto com o diabo. Porque eles, com o talento natural deles, coitados, não iam fazer sucesso nem no Lago da Carioca. A realidade é essa. Então esse fenômeno do backmasking, que é usado na área de marketing, em outras áreas, é usado também na área musical, mas com mensagens subliminares satânicas que entram do nosso subconsciente. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma namoradinha, e essa namoradinha, toda alegre, que eu fui levar ela para passear numa praia. É verdade, Marcos Pinho, Pablo Vittar, puro talento, misericórdia. E aí, o que acontece? Fui para essa praia levar ela lá toda feliz e tal, aquela coisa toda. E quando nós chegamos num bar, ela escutou uma música. É uma música muito conhecida, que é a música Oceano, do Djavan, né? Vocês devem conhecer. Gente, impressionante, eu não esqueço porque foi algo marcante. Quando ela começou a ouvir aquela música, o sorriso sumiu do rosto dela, o semblante mudou radicalmente e ela passou a ficar melancólica no nosso compromisso ali. Mudou do vinho para a água. Uma coisa tenebrosa, porque a música, ela tem esse poder
de fazer isso com as pessoas, muda ânimos das pessoas, muda modos das pessoas. Então, quando você diz assim, bispo, mas tem músicas com letras boas, letras instrutivas, educativas, tem, até acho que tem. Mas eu estou dando um aconselhamento, eu, sabendo desse subterfúgio da música, da mensagem subliminar nas músicas, da consagração de artistas a Satanás, eu não ouço. Eu prefiro não ouvir. Agora, vou matar duas questões em uma, na Bíblia. Aí você fala assim, e essa turma que se inspira, que imita, que procura aprender com músicos e cantores seculares? Eles estão certos ou eles estão errados? Ah, meu filho, eu vou me filiar ao Salmo de número 78. O Salmo de número 78, ele é para mim tremendo, e eu anotei aqui o Salmo 78, quando eu coloquei Salmo 87. Salmo 87, versículo 7, presta atenção no versículo, ele diz assim, assim os cantores e os tocadores de instrumentos estarão lá. Assim, os cantores e tocadores de instrumentos estarão lá. E ele termina dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. Todas. Nós não precisamos buscar fonte em outros lugares, em águas amargas, em águas poluídas, porque a fonte do céu, a fonte de Deus é suficiente. Por que existe tantos músicos e cantores hoje na mídia que são desviados da igreja? Porque é uma área que o diabo derruba bonito, gente. É uma área que o diabo ilude, é uma área que o diabo coloca vaidade, é uma área que o diabo deturpa. Por isso que existem tantos músicos por aí da maneira que estão. E outra coisa, qual tem sido os fins dessa galera? Os fins dessa galera são fins de suicídio, são fins, por exemplo, o vocalista do Nirvana, né? O Chorão, a morte da Cássia Eller, o Cazuza, vitimado pelo vírus HIV, Renato Russo, vitimado pelo vírus do HIV, e outros artistas famosíssimos que tiveram um fim tenebroso, um fim terrível. Porque um abismo vai chamando outro abismo, não tem jeito. Por isso que eu não posso aceitar, como eu não aceitei, ver crente dentro de Rock in Rio, achando como algo normal, porque não é. Então, você não precisa buscar fonte lá fora, porque a Bíblia diz que todas as suas fontes estão no Senhor, ok? E aí você pergunta assim, mas bispo, mas tem tanta música evangélica porcaria? Tem muita música evangélica porcaria. Tem muita música evangélica que está cantando sobre vingança, tem muita música evangélica que está exaltando bem material, tem muita música evangélica que é desabafo de indiretas, concordo, tem muita porcaria também, a música evangélica não está na sua melhor fase não, tá? Mas tem muito louvor ainda antigo, louvores lindos, históricos, louvores que tocam na alma, verdadeiras poesias de homens de Deus. Recorra a elas. Essas sim são músicas que trazem paz, trazem renovo, trazem alegria, trazem esperança. Essas músicas é que vão trazer esse incentivo para vocês. Então eu estou aconselhando, estou dando uma opinião minha. Então, por esse fenômeno do backmasking, por esse fenômeno do uso da música para iludir pessoas, para manipular pessoas, eu prefiro não ouvir nenhuma. Agora, se você quiser ouvir, o problema é seu, você faz o que você quiser, você tem o livre-arbítrio, fique à vontade, se você se sente bem, se a sua vida espiritual é acima de qualquer suspeita, ouvindo essas músicas que não tem esse tipo de mensagem, você pode, fica à vontade para você fazer o que você quiser fazer, da maneira que você achar que deve fazer. Né? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês relacionado à música secular. É um perigo. Eu, sinceramente, me perdoa, se tiver alguém que discorde, me perdoa. Eu não lembro de conhecer pessoas que têm vidas espirituais exponenciais, referenciais, que são fãs de ouvir música secular e viciadas em ouvir música secular.
Eu não conheço, ok? Não conheço. Então, eu não ouço, aboli da minha casa. E eu estou dizendo aqui uma coisa, pessoal, muito forte, porque eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Eu vivi o lado de lá. E por eu ter vivido o lado de lá, eu sei exatamente o que a música secular pode fazer com uma pessoa. Eu quase morri por causa da música secular. Eu fui engolido pela música secular. A vaidade tomou conta do meu coração. As pessoas achavam que eu era o novo Fábio Júnior. Eu comecei a cantar em bares, restaurantes, cantar nos festivais de música. Comecei a acreditar naquilo, comecei a ficar fanático pelo cantor, né? E eu só me mergulhando, desobedecendo meus pais, fazendo as coisas escondidas, ficando reprovado na escola, namorando várias meninas ao mesmo tempo, fazendo besteira, fazendo bobagem. E eu quase fui pro inferno. Só não fui porque o Senhor me resgatou. Porque eu cheguei ao ponto de ouvir música do Fred Mercury que falava sobre o vírus HIV e a sensação de morte, aprendendo com um colega, me ensinando a ouvir Fred Mercury. E esse mesmo colega, um pouco tempo depois, disse que ia me matar, porque o diabo colocou na cabeça dele que eu estava dando em cima da namorada dele. Isso não era verdade. Deus estava usando o dom, o diabo estava usando o dom que Deus me deu para ele, para eu usar para o diabo. Eu quase que fui para o inferno. Então eu sei claramente a influência da música secular. Eu sei claramente onde a música secular pode nos levar. Não é exagero, não é teoria da conspiração. Ah, isso não tem nada a ver, não. Tem a ver sim, porque eu sou um testemunho vivo do que a música secular pode fazer com o ser humano. Então eu aconselho a não ouvir, aconselho a não escutar. Tem muitos jovens que têm curiosidade nessa área, não entre nessa. Eu já vi diversas experiências de jovens que começaram a ouvir música secular e esfriaram espiritualmente, porque esfriaram até abandonar a fé, esfria mesmo, tá? Então não escute porque não edifica. A música foi criada por Deus para adoração ao nome dele, não para entretenimento. Ouviram? Música não foi criada para entretenimento. Música foi criada para adoração do nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Claro, Sandra, realmente, a música secular, a música evangélica hoje não é mais como era antes, concordo. Por isso que eu peço a vocês, vão para as antigas, que as antigas têm mensagens lindas. Vão para os poetas do passado, e eles são nota 1000, poderosos, tá? Então tá aí a minha opinião a respeito da música secular, e a minha opinião é que você não deve escutar, porque você pode estar adorando o diabo sem saber, ou você pode estar recebendo influências de Satanás para ter sua vida espiritual minada, e isso é terrível. Olha o Ezequias, que lindo, Ezequias, amei isso aqui. Sempre gostei da música, mas nunca me senti bem tocando música secular. Prefiro ser exclusivo do Senhor. Parabéns, Ezequias. Parabéns. Esse é um debate à parte, mas eu entendo que quem deu o dom para o músico foi o Senhor, e o dom tem que ser para ele. Aí vocês vão perguntar, músico profissional, isso é para outro debate. Outro a Bíblia responde, eu vou falar num outro a Bíblia responde. Mas músico é o mesmo princípio, e músico é uma raça complicada, porque muitos deles acham que podem usar a unção que receberam do Senhor para tocar em bares, restaurantes, discotecas, lugares de prostituição, de bebedice, de farra. Muitos deles acham isso normal porque é uma profissão. Mas não é normal, e eu não apoio esse tipo de situação. Saludos desde Chile, mi pastor Eduardo, seu amigo Rodrigo Tapia. Deus te bendiga muitíssimo, hermoso presbítero Rodrigo. Um abraço a toda a sua família. Então é isso, gente linda, gente abençoada. Continua curtindo, compartilhando. Compartilhe aí agora. Compartilhe agora aí para os seus amigos que ouvem música secular, para pessoas que precisam se libertar da música secular, para pessoas escravizadas pela música secular. Eles precisam ouvir essas coisas. Eu falei não só na Bíblia, mas falei à luz da ciência e da neurociência também. E falei de prática, porque eu vivi esse lado e sei como é que é. Então, compartilha para outras pessoas, curte, né? Para que isso venha chegar ao maior número de pessoas possíveis e a gente leve a mensagem que traz vida, que traz transformação. Ok? Olha, amanhã eu vou estar falando sobre... Isso é forte. O tema amanhã será: o crente perde a salvação?
Esse será o tema da Bíblia Responde de amanhã. Se preparem porque vai ser quente mais uma vez o negócio. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, Bispo DR Eduardo Cândido. Bispo DR Eduardo Cândido, se inscreve lá. Você vai ter acesso aos meus vídeos, minhas pregações, todos as Bíblias Responde. Agradeço a Larissa, agradeço ao Fábio Toscano, que são os meus assessores, né, tecnológicos desse projeto. E que Deus continue abençoando vocês. Amanhã temos um novo encontro às 10 horas da noite. Um grande abraço e que Deus os abençoe.